Boa noite, 16 de abril de 2021. Nós estamos dando início a mais uma aula da nossa disciplina História Econômica Geral e hoje nós vamos falar sobre o que é o capitalismo. É um tema extremamente interessante, é um tema que move corações, move mentes, é um tema que realmente estimula o debate, sobretudo dos alunos que estão cursando o curso de Economia. Bom, nós vamos... antes de qualquer coisa, relembrar o percurso que nós estamos fazendo. Nós iniciamos a nossa disciplina na primeira parte, falando de alguns conceitos introdutórios, falamos um pouco sobre a importância da disciplina História Econômica Geral, sobre o conceito de História e Historiografia, sobre o que é a História Econômica, falamos um pouco sobre a História Econômica como disciplina acadêmica, origens e principais correntes, e nesse bloco, na aula anterior, nós falamos sobre o bloco institucionalista. A aula de hoje é uma aula de introdução à segunda parte do nosso curso, que é uma parte na qual nós vamos trabalhar com a transição do feudalismo para o capitalismo. E nós vamos discutir o que é o capitalismo. Pergunta, questão norteadora número 6, vocês sabem, nós sempre temos uma questão norteadora em todas as nossas aulas. O que é o capitalismo? O que é o capitalismo? Então, nós esperamos que ao final dessa aula vocês tenham total, plena condição de responder essa pergunta. Obviamente, não é uma resposta simples. Existem várias visões de mundo, existem múltiplas correntes de pensamento, existem divergências que dialogam em relação ao papel do Estado, em relação à ótica de análise. Alguns enfatizam a questão do indivíduo, outros as classes sociais, e nós vamos falar um pouco sobre as principais visões. Bibliografia básica. Nós vamos utilizar o capítulo 1 do livro do Hunt, História do Pensamento Econômico, que é uma síntese muito interessante sobre o capitalismo. Ele foi reeditado recentemente também numa outra... Temos algumas bibliografias complementares que eu vou utilizar ao longo da hoje, e na medida que eu for utilizando essa bibliografia, eu vou sempre mencionando, fazendo referência. Bom, uma pergunta inicial. Por que nós devemos compreender melhor o que é o capitalismo? Por que o aluno de economia precisa entender o que é o capitalismo? Ou, vamos dizer, alguém que esteja cursando ciências sociais, história, direito, por que precisa entender o que é o capitalismo? Primeiro, precisa ter clareza que a compreensão do que é o capitalismo é central para qualquer um que tente entender o que nós somos como indivíduo, como sociedade, e a partir daí que nós possamos nos tornar sujeitos mais ativos de uma dinâmica social mais ampla. Qualquer processo de análise social pressupõe, portanto, o claro e necessário entendimento da dinâmica social na qual a sociedade está inserida. Aí vem uma pergunta: quais são as dinâmicas gerais da sociedade contemporânea? De que forma se dá? Vamos ver que, por exemplo, alguns entendem que essa sociabilidade ela é mediada pelo mercado, e o mercado acaba sendo uma importante instituição do capitalismo. Outra pergunta: quais instituições determinam o modo de agir das pessoas e organizações? Como a sociedade se organiza para suprir a demanda dos indivíduos ou das organizações? Ou perguntando de outra forma, como a sociedade se organiza para suprir as necessidades humanas fundamentais? Uma pergunta fundante da ciência econômica. A partir dessas perguntas, há cosmovisões analíticas divergentes sobre o capitalismo, divergentes sobre o papel do Estado, divergentes sobre políticas públicas, enfim. A compreensão, portanto, do capitalismo, ela é central para qualquer estudante de economia, para qualquer economista que pretende, portanto, se tornar um sujeito ativo. Coloquei ali em cima uma ilustração de 4 grandes economistas. Você tem ali à esquerda o nosso fundador da ciência econômica, o pai da economia, o Adam Smith, ao lado dele o Karl Marx, depois, em seguida, um economista austríaco brilhante chamado Joseph Alois Schumpeter, e à esquerda do Schumpeter e à nossa direita, no final, ali nós temos ali aquele bigodudo ali chamado John Maynard Keynes. 4 dos mais importantes intérpretes do capitalismo. Eu vou ministrar essa aula para vocês hoje a
partir, portanto, de visões que eu considero importantes. E nós vamos ter 5 importantes visões e, ao final, nós vamos ter 3 visões complementares. Quais são as visões que nós vamos trabalhar hoje? Primeiro, dos defensores do capitalismo do livre mercado. Aqueles que entendem, portanto, a importância do laissez-faire, do capitalismo como modo de produção, como sistema produtivo, que precisa, portanto, ser mantido livre de qualquer tipo de interferência externa para dar ordem à sua existência. Vamos ter outros que vão entender que o capitalismo é o melhor sistema econômico. Entretanto, ele precisa ser domesticado, ele precisa ser, portanto, regulamentado. Daí a importância do Estado intervir na economia. Vamos ver uma terceira visão, o capitalismo como um locus permanente de inovação. Vamos ver uma quarta visão, o capitalismo como um espírito, como um padrão cultural da sociedade. E, finalmente, nós vamos ver uma quinta visão daqueles que se opõem ao capitalismo, daqueles que esperam pela superação do capitalismo como um sistema econômico. Derivado dessa quinta visão, também nós vamos ver o capitalismo como um processo civilizatório, o capitalismo como um sistema de produção mundial e o capitalismo como instituição histórica. Eu espero que, ao final dessa aula, a partir do contato com múltiplas visões, complementares ou divergentes entre si, um debate que modula a ciência econômica contemporânea, aliás, modula a história do pensamento econômico, modula a construção da economia como ciência. E eu espero que, a partir desse debate de hoje, vocês tenham mais clareza das divergências, dos campos de pensamento, das opiniões, das escolas de pensamento, como eu já disse, mas que vocês tenham condições de responder a pergunta sobre o que é o capitalismo. Nós vamos começar falando dos defensores do capitalismo do livre mercado, do laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer. O mundo caminha por si mesmo. Lembram disso? Isso é um ditado iluminista? Não. Isso é um ditado da fisiocracia francesa que foi apropriada pelos liberais clássicos. Então, os defensores do capitalismo do livre mercado, eles entendem que o sistema capitalista ele é o mais adequado, porque permite o melhor resultado social a partir da forma como as informações circulam espontaneamente, permitindo, a partir daí, o pleno exercício da liberdade individual, a recompensa da meritocracia e do esforço individual. Eles entendem, portanto, que o Estado surge apenas para servir ao indivíduo, não o contrário. Importante. O papel do Estado, portanto, nessa escola de pensamento, nessa corrente analítica, nessas escolas de pensamento, porque são várias escolas de pensamento que defendem essa visão, vocês vão ver um pouquinho sobre isso, eles entendem que o Estado tem que estar subordinado aos interesses mais gerais do indivíduo. A partir daí, eles enxergam, portanto, um papel importante na propriedade privada, e essa propriedade privada acaba sendo uma instituição fundante da ordem social contemporânea. Defendem, portanto, a partir daí, o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, Bill of Rights, de modo que a ordem ser constrangida para privilégio de pessoas, grupos ou partidos políticos. Eles advogam, nesse sentido, pela plena liberdade do mercado e entendem que o Estado é necessário, mas deve se limitar a papéis específicos, seja na manutenção da ordem, da justiça, da garantia, portanto, da própria propriedade privada e de que as leis sejam cumpridas ou democrático de direito. Então, essa visão de mundo, ela inicia ali com um debate seminal do John Locke, um filósofo político inglês, que coloca inicialmente as teses do liberalismo político. Ela ganha expressão com um filósofo escocês, professor de filosofia moral da Universidade de Glasgow, chamado Adam Smith. Adam Smith, quando escreve em 1756 a Teoria dos Sentimentos Morais, coloca um debate interessante, mas quando ele escreve o Inquérito sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, em 1776, ele funda a economia como ramo do conhecimento apartado da filosofia, da teologia, da ciência política, e ali ele lança o seu axioma da mão invisível, percebendo claramente, na opinião dele, de que é desnecessária toda e qualquer interferência externa para garantir a ordem na sociedade. Pouco depois, cerca de 70 anos depois,
Davi Ricardo, um outro economista inglês, o Adam Smith era escocês, Davi Ricardo, um economista inglês, vai também lançar as suas teses sobre a teoria da vantagem comparativa. E esse pensamento ele vai se consolidar pensadores da chamada escola clássica, escola liberal clássica, escola liberal ou liberalismo clássico, como John e James, pai e filho, John e James Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, William Nassau Sênior e Frédéric Bastiat, que formaram a primeira escola de pensamento da ciência econômica. E você tem aí, nessa transparência, aí, os economistas que fizeram parte desse movimento seminal que tornou a ciência econômica, portanto, uma ciência autônoma. Tentaram entender, portanto, as leis gerais que regiam a economia. Adam Smith, Thomas Malthus, Davi Ricardo, Jean-Baptiste Say, Nassau William Sênior, Frédéric Bastiat, John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é o pai do utilitarismo. Que foi a economia política clássica? Importante essa pergunta. Estamos falando da escola liberal clássica, também chamado de economia política clássica. Nós já vimos isso rememorar. Ela foi uma disciplina, uma ciência, uma escola de pensamento que durante os séculos XVIII e XIX desenvolveu-se com o objetivo de compreender e explicar os processos de produção, circulação e consumo de bens materiais, bem como as relações humanas que permeavam ou que permeiam essa lógica de produção, circulação e consumo de bens materiais. Isso, obviamente, implica a análise de realidades, como a divisão social do trabalho, o direito à propriedade privada, a dinâmica do mercado e o advento da Revolução Industrial. Não é coincidência, não é por um acaso que a economia política clássica nasce com a Revolução Industrial. Até porque a Revolução Industrial é a certidão de nascimento do capitalismo como sistema de produção hegemônico. Vamos ver que o capitalismo levou aproximadamente 700 anos, 800 anos para se consolidar como um sistema de produção hegemônico. Desde as primeiras mudanças institucionais, ali por volta do século XI, século XII, até o século XVIII, quando efetivamente acontece a Revolução Industrial, você passa a ter 7 séculos de mudanças institucionais que foram paulatinamente construindo os caminhos, criando um ambiente econômico, social, político, institucional adequado para que o capitalismo se consolidasse como um sistema de produção hegemônico. Nós temos, a partir de então, cerca de pouco mais de 270 anos de capitalismo. É um sistema produtivo muito jovem. E a escola clássica, portanto, ao observar a nascitura desse sistema de produção, passa a tentar entender quais são as leis que regem esse sistema de produção. Em seguida, uma outra escola de pensamento se debruça sobre os ombros da escola clássica e traz, através do ferramental matemático sofisticado, um aperfeiçoamento analítico para a escola clássica, e por isso essa escola de pensamento também é chamada de escola neoclássica. Então você tem ali a escola neoclássica, também chamada de revolução marginalista, que ganha expressão com fundamentalmente 3 autores: William Stanley Jevons, Karl Menger e Leon Walras. Esses 3 a escola neoclássica, dentro daquilo, como eu acabei de falar, que é chamado de revolução marginalista. Ela atinge seu ápice com Alfred Marshall, que é considerado o mais conceituado, o maior de todos os economistas clássicos, que foi professor da Universidade de Cambridge, foi professor de John Maynard Keynes, por exemplo, lecionou durante muito tempo e lançou esse livro, que foi indiscutivelmente o principal manual de economia do primeiro quartil do século XX, que é chamado Princípios de Economia. Aliás, se vocês fizerem a consulta depois nos nossos manuais contemporâneos de microeconomia, vocês vão perceber que muitos elementos já estavam postos ali por Alfred Marshall já no início do século XX, e esse manual foi extremamente importante, e o Alfred Marshall ele foi indiscutivelmente o autor mais conceituado da escola clássica. Bom,
Entretanto, o Karl Menger, ele tem uma característica, porque além dele ter sido fundador da escola neoclássica, ele também é precursor de uma outra escola de pensamento, que é chamada de escola austríaca. A escola austríaca se desenvolve, portanto, a partir da influência de autores como von Bauer, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, Israel Kirzner, Murray Rothbard, e atinge o seu ápice com Friedrich von Hayek, que foi indiscutivelmente o principal adversário intelectual de John Maynard Keynes. Enquanto Keynes escreve a teoria geral do emprego dos juros da moeda em 1936 e em 1946, Friedrich von Hayek lança o caminho da servidão. Então, o caminho da servidão está para o pensamento liberal, assim como a teoria geral está para a teoria ou para o pensamento keynesiano. Então, foram dois autores que protagonizaram, na década de 1940, 1950 e 1960, brilhantes debates, interessantíssimos debates. Inclusive, eu faço convite a você que está assistindo essa aula para acessar no meu canal no YouTube, professor Eduardo Costa, acessar 2 vídeos sobre 2 lutas hipotéticas ali, que foi muito legal, muito divertido, muito interessante, que são 2 lutas, 2 confrontos imaginários ali entre o Hayek e o Keynes, que ajudam a entender um pouco a divergência desses autores que protagonizaram um capítulo muito interessante da história do pensamento econômico. Também protagonizou um outro capítulo interessante que, em geral, é estudado numa disciplina chamada História do Pensamento Econômico, que foi o debate do método. Foi travado entre o Karl Menger e o Gustav von Schmoller, da Escola Histórica Alemã. Então, havia uma discussão sobre o método de análise do economista. Então, a escola austríaca teve esse debate com a escola histórica alemã. Isso foi um debate fundamental na história do pensamento econômico, marcou gerações. Inclusive, o Joseph Alois Schumpeter, no livro História da Análise Econômica, tem um capítulo onde ele relata de uma forma brilhante esse debate do método entre Gustav von Schmoller, da escola histórica alemã, e Karl Menger, da escola austríaca. E também teve o capítulo entre o Hayek e o Keynes também, que foi muito interessante. E até hoje esse debate permanece vivo. E eu espero que vocês, na disciplina História do Pensamento Econômico, tenham oportunidade de discutir tanto o debate do método quanto o debate do Keynes com Hayek, porque realmente é muito interessante do ponto de vista epistemológico da ciência econômica. Então, você tem ali o surgimento da escola clássica, que vai dar origem à escola neoclássica, e uma dissidência, você vai ter ali a escola austríaca. Todos são parte, portanto, as 3 escolas de pensamento, apesar de terem divergências metodológicas entre si, fazem parte daquilo que a gente chama de campo do pensamento liberal, ou do liberalismo econômico. E, posteriormente, dentro desse campo do liberalismo econômico, outras escolas de pensamento se agregaram. Na década de 1970, você teve ali a escola monetarista surgindo. Você teve também um surgimento na década de 70, aliás, na década de 70, a consolidação, fundamentalmente, ali com as ideias do Douglas North, mas Ronald Coase, em 1937, lança um artigo seminal, que vai ser, inclusive, um artigo que vai fundar a escola chamada neo-institucionalista, que hoje é uma escola de pensamento da fronteira da ciência econômica, extremamente influente na academia e no debate das políticas públicas, enfim. Você tem, a partir da década de 80, 90, o surgimento de 2 escolas de pensamento no campo da macroeconomia. Então, você vai ter a escola novo clássica e a escola novo keynesiana, e você vai ter, se agregando nesse debate, a escola chamada Public Choice, ou teoria da escolha pública. Então, o que forma hoje o pensamento liberal, as escolas liberais? Você tem as escolas seminais, escola clássica, escola neoclássica, a escola austríaca, que permanece até hoje. Aliás, a gente vê, inclusive, nos últimos 10 anos, um resgate,
um ressurgimento do debate da importância da escola austríaca. Isso vem crescendo do ponto de vista do debate na academia, fundamentalmente na década de 1970, hoje a escola austríaca ocupando o debate contemporâneo, a nova economia institucional, a escola novo-keynesiana, a escola novo-clássica e a teoria da escolha pública, public choice. Vamos falar um pouquinho sobre essas escolas de pensamento, porque é importante que vocês conheçam um pouco sobre isso. A escola de Chicago, também chamada como escola monetarista, ela foi desenvolvida na Universidade de Chicago, por isso recebe esse nome de Escola de Chicago. Mas o nome Escola de Chicago hoje também ele pode ser utilizado também para chamar a chamada nova economia clássica. Mas, em geral, vocês podem encontrar com o nome Escola de Chicago, Escola Monetarista, nos manuais de macroeconomia, história do pensamento econômico, fazer essas observações aqui, porque, dependendo do analista, ele vai sempre dar um nome um pouco diferente, mas é importante que vocês conheçam essas divergências de nomenclatura. Mas a escola monetarista, ela foi desenvolvida na Universidade de Chicago e foi divulgada fundamentalmente a partir da década de 1970 pelo protagonismo de dois economistas, George Stigler, que foi também fundador de uma outra escola de pensamento, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e o economista Milton Friedman. Aliás, o que marca esse debate? A década de 70 ele é marcada pela uma grande crise econômica de caráter mundial, que foi chamada de estagflação. Vocês devem lembrar que nós tivemos ali dois choques do petróleo. Um no início da década de 1970, outro no final da década de 1970. Então, você teve dois choques do petróleo que marcou o final ali de um período de intenso crescimento econômico da economia mundial, que foi do segundo pós-guerra até o final da década de 1970, sobre os auspícios ali da teoria keynesiana, das políticas keynesianas, do estado de bem-estar social, do nacional desenvolvimentismo. Mas a década de 70 marca, portanto, o fim desse processo. Os autores como, por exemplo, da Escola Francesa da Regulação, vão dizer que você tem um ocaso do paradigma keynesiano ali nesse momento. Aí você tem, portanto, ali o Milton Friedman e o Joseph Stiglitz, e muito mais o Milton Friedman aparecendo como importante intérprete da crise da década de 1970. Aliás, o Friedman, ele tem um livro interessante, onde ele apresenta uma análise alternativa sobre, inclusive, a Grande Depressão da década de 1930. Começou em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Mas Milton Friedman, portanto, ele passa a ser um intelectual respeitado, ele passa, através da Universidade de Chicago, formar corações e mentes numa geração que passou a ser chamada de Chicago Boys. Então, você passa a ter, ali, a partir da Universidade de Chicago, a difusão do pensamento liberal advindo das teses monetaristas patrocinadas por Joseph Stiglitz, mas fundamentalmente pelas ideias seminais do Milton Friedman. Os dois autores, você tem aí a medalhinha. Essa medalhinha, sempre que aparecer, é a medalhinha alusiva ao Prêmio Nobel de Economia. Então, sempre que vocês virem essa medalhinha, foi de alguém que foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia. Então, o Milton Friedman e o Joseph Stiglitz foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia em função do seu trabalho, em função do seu impacto na ciência econômica. Posteriormente, na escola de Chicago, na Universidade de Chicago, aparece uma outra escola de pensamento chamada Escola Novo-Clássica, que também é chamada de Escola das Expectativas Racionais, que se baseou na teoria dos ciclos reais de negócios. Então, quando vocês acessarem os manuais de macroeconomia, vocês vão, algumas vezes, ouvir o nome Escola Novo-Clássica, outras vezes Escola das Expectativas Racionais, outras vezes Teoria dos Ciclos Reais de Negócios, mas os três nomes, eles têm a ver com uma única escola de pensamento, que foi muito importante, continua sendo importante hoje, é uma escola que está na fronteira da teoria macroeconômica. Você tem vários ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e vários manuais de macroeconomia que são utilizados hoje nas universidades em todo o mundo.
muito provavelmente você já deve ter visto o nome de algum desses economistas estampado na capa de algum manual de macroeconomia. Você tem aí o Robert Lucas Jr., que é considerado talvez o mais importante desse hall de grandes economistas aí, foi premiado com o Nobel de Economia em 1995, Thomas Sage, também prêmio Nobel de Economia, Robert Barro, Finn Kindleland, premiado com o Nobel de Economia em 2004, Neil Wallace e Edward Prescott, que foi nomeado prêmio Nobel de Economia em 2004. Nós temos 4 ganhadores do Nobel de Economia aí, economistas que formaram toda uma geração e continuam formando a geração atual de macroeconomistas em nível internacional, inclusive influenciando fortemente diversas organizações multilaterais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, diversas agências multilaterais. Bom, você tem uma dissidência da escola novo clássica, que é chamada escola novo keynesiana, que também se insere no campo das escolas liberais. Também é chamada, e vocês vão encontrar também nos manuais de macroeconomia, a escola novo keynesiana sendo chamada de escola das expectativas adaptativas. E muito provavelmente vocês vão se debruçar com alguns desses economistas como manuais de estudo nas teorias, nas disciplinas de macroeconomia. Provavelmente vocês vão estudar em alguns desses manuais que são hoje muito utilizados também nas graduações das faculdades de economia em todo o mundo. Gregory Mankiw, por exemplo, Joseph Stiglitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Stanley Fischer, Azar Lindenberg, David Romer, Olivier Blanchard, George Arkeloff, também outro ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e Robert Gordon. Então, esses 8 economistas aqui, eles passam a ser, eu diria, os principais arautos da chamada Escola das Expectativas Adaptativas, ou Escola Novo Keynesiana, que passa a rivalizar com a Escola Novo Clássica, como sendo, diria, o mainstream analítico da teoria macroeconômica em nível mundial. Em nível mundial. Tá? Bom, nesse debate, você passa a ter uma outra escola que entra nesse campo, que não é originária das ciências econômicas, é uma escola de pensamento que é originária das ciências políticas, mas que é formada fundamentalmente por economistas, que é chamado de public choice, teoria da escolha pública, ou também é chamado de escola de Virgínia, em função da sede do Instituto de Public Choice, que é na Universidade de Virgínia, da qual esses autores aí foram importantes autores seminais dessa corrente de pensamento. Também se insere no campo das chamadas escolas liberais contemporâneas, e você tem aí 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, James McGill Buchanan Jr., Joseph Stiglitz, que é também da escola monetarista, e Gordon Tullock. Então, Buchanan, Stiglitz e Tullock são autores que vão escrever, vão publicar, vão ter obras importantes no campo da public choice, da teoria da escolha pública, que é um campo que procura analisar a questão da gestão pública, o papel do Estado, a influência dos atores sociais na gestão das políticas públicas, a questão das eleições, como é que as eleições acontecem. Eles usam, portanto, eles importam ferramentais da economia para tentar entender os fenômenos afetos à ciência política. Então, é um campo muito interessante, é um campo de estudo muito interessante, e é um campo também que está na fronteira do pensamento das ciências políticas, formado, em grande parte, por economistas. Bom, uma outra escola de pensamento que vocês já conhecem, até porque foi objeto de aula anterior nossa, é a nova economia institucional. Já mencionei anterior que surge quando Ronald Coase lança ali, em 1937, um artigo seminal que vai colocar em debate a importância dos custos de transação e dos direitos de propriedade para o funcionamento da economia. A esse autor seminal se agregam 2 importantes autores, entre outros, tá? Você tem a Elinor Ostrom, que também foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, mas porque interessa para a gente no campo da disciplina História Econômica Geral, esses autores são os mais interessantes, mas fundamentalmente Douglas North. O Oliver Williamson, ele traz essa análise institucionalista para ser aplicada fundamentalmente na análise da questão da governança corporativa,
mas é o Douglas North que traz a questão das instituições, do custo de transação, da construção da matriz institucional, da questão da dependência de trajetória, a questão para análise da historiografia econômica, também para teoria econômica e para um debate mais amplo sobre a teoria do desenvolvimento econômico. Douglas North, indiscutivelmente, para os fins que nos interessam na disciplina História Econômica Geral, é o mais importante de todos, mas os três economistas, tanto Ronald Coase, quanto Oliver Williamson, como Douglas North, eles foram ganhadores do Prêmio Nobel de Economista. Olha só, nós estamos tratando de celebridades no campo das ciências econômicas. Vocês já viram aqui vários ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Todos esses autores que eu citei para vocês, eles fazem parte do campo de pensamento daquilo que é chamado de liberalismo econômico. Volto a dizer, você tem as escolas seminares, chamada escola clássica, escola neoclássica, você tem a escola austríaca, que apesar de nascer ali no final do século XIX, permanece hoje viva no debate, está sendo bastante resgatado, e você tem um protagonismo, além de ter tido a escola monetarista muito importante na década de 1970, década de 1980, hoje você tem um protagonismo da escola novo-clássica, escola novo-keynesiana, a public choice, teoria da escolha pública, e a nova economia institucional, como sendo campos. É importante repisar isso para que vocês possam memorizar, guardar da chamada escolas liberais de economia. Mas você tem os defensores do capitalismo domesticado. Como uma dissidência da escola neoclássica, você passa a ter a chamada economia keynesiana, ou escola keynesiana, e você passa a ter também, em paralelo à teoria keynesiana, ou à escola keynesiana, o desenvolvimento da chamada escola pós-keynesiana, que são duas escolas de pensamento que enxergam no Estado um papel relevante para a regulamentação, a regularização dos ciclos econômicos do capitalismo. Essas duas escolas de pensamento, tanto a economia, a escola keynesiana quanto a escola pós-keynesiana, nascem de uma contribuição seminal do John Maynard Keynes, quando em 1936 ele publica a famosa Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e causou, com esse livro, uma verdadeira revolução na história do pensamento econômico. É a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda que funda, portanto, a macroeconomia como campo do pensamento autônomo na economia, nas ciências econômicas. Ele escreve esse livro em 5 anos, aproximadamente 5 anos, começa a escrever ali no início da Grande Depressão, em 1931, e lança em 1936 esse livro que causa um impacto no pensamento econômico em cerca de 10 anos muito grande. Muito grande. E praticamente ele converte grande parte dos economistas às suas ideias sobre o papel do Estado na regulação da demanda efetiva da economia. Então você vai ter ali com Keynes ali uma ruptura com a chamada escola neoclássica. É interessante porque o Keynes ele foi formado no campo de pensamento da escola neoclássica. O Keynes foi, junto com Auguste Cecil Pigou, os dois mais importantes alunos do Alfred Marshall, que foi o principal autor, falei agora há pouco, principal autor, intérprete da chamada escola neoclássica, o mais importante, o mais conhecido intérprete da escola neoclássica. Mas o Keynes ele foi aluno, discípulo do Marshall, mas ele rompe com as teses, com a lógica epistemológica da chamada economia neoclássica. Interessante que logo em seguida você tem um corpo de analistas que vão pegar a contribuição originária do Keynes e vão trazer elementos da economia neoclássica e vão fundar a chamada escola keynesiana. É claramente um processo de sincretismo epistemológico, eu diria. Você tem elementos ali que são captados tanto da economia, das ideias do Keynes, quanto das ideias dos autores neoclássicos. É por isso que vocês vão encontrar em muitos manuais de macroeconomia o nome síntese neoclássica keynesiana para as teorias, para as teses keynesianas. Você tem ali, em 1937, dois autores que vão escrever um artigo fundamental para isso, que é o John Ricks e Alvin Hansen,
que vão escrever um artigo chamado Senhor Keynes e os Clássicos, uma sugestão de interpretação no qual eles lançam as ideias seminais que vão ajudar a conformar aquilo que é chamado hoje modelo ISLM, que é o principal modelo analítico que vocês vão estudar na macroeconomia. E depois do Hicks e o Hansen, você vai ter a participação do Franco Modigliani, James Tobin, Paul Samuelson e Robert Solow, ajudando a conformar o núcleo central daquilo que vai ser chamado posteriormente de escola keynesiana, ou, como eu já disse, de síntese neoclássica keynesiana. O que a síntese neoclássica keynesiana tinha, portanto, ou a escola keynesiana como elemento importante? Eles advogavam por um papel mais ativo do Estado na garantia da demanda efetiva da economia, garantindo com isso um alcance social do pleno emprego dos fatores de produção. Então, essa escola de pensamento ela foi muito importante para, por exemplo, as políticas keynesianas que foram adotadas em boa parte do mundo, mas fundamentalmente nos Estados Unidos, para a construção do estado de bem-estar social europeu e também para a consolidação, para a construção do Estado Nacional Desenvolvimentista, que foi fundamental para alguns países periféricos, fundamentalmente para a América Latina e, no caso, brasileiro aqui. Não tem como entender, por exemplo, toda a lógica da industrialização por substituição de importações que aconteceu no Brasil, ali, pegando inicialmente com o plano de metas, alguma coisa antes ali com Vargas, mas fundamentalmente a partir do plano de metas, até o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, passando pelo milagre econômico, pelo PAEG, sem entender a lógica, por exemplo, dessa visão keynesiana que vai subsidiar a construção do nacional desenvolvimentismo. Inclusive, foi muito importante também para a construção daquilo que é chamado de escola cepalina, ou pensamento estruturalista latino-americano. Mas esse debate vocês certamente vão ter em outras disciplinas, como a teoria do desenvolvimento econômico, ou a disciplina história, economia brasileira, enfim, são disciplinas que vão trazer esse debate à tona. Bom, em paralelo ao desenvolvimento da escola keynesiana, nós temos o desenvolvimento de uma outra linha de pensamento alternativa que se manteve fiel à contribuição originária do Keynes. Então, quando o Keynes lança a teoria geral, você vai ter uma dissidência que vai pegar alguns elementos da teoria neoclássica e vai formar aquilo que é chamado teoria keynesiana, síntese neoclássica keynesiana, a partir do Alvin Russell, do John Ricks, do Franco Modigliani, do Robert Solow, entre outros. Mas você vai ter alguns autores que vão se manter fiéis às ideias originais do Keynes, e por isso eles são chamados de pós-keynesianos. Quem são esses autores? Paul Davidson, Piero Sraffa, Iman Minsky, Jan Kregel, Mikhail Kalecki, Nicolás Caldor, Joel Robinson e Victoria Tchik. Então, esses autores ajudaram a conformar, portanto, o núcleo central daquilo que é chamado de escola pós-keynesiana. Bom, nós falamos um pouco dos autores que vão defender a tese do liberalismo econômico, do laissez-faire, outros que vão ser simpáticos à intervenção do Estado com o objetivo de regular o ciclo econômico a partir da regulação da demanda efetiva. Mas nós temos uma terceira corrente importante, que aqui eu chamei de o capitalismo como locus de permanente inovação, que vai ver na destruição criadora, ou destruição criativa, ou na inovação, um importante elemento para entender a dinâmica cíclica de acumulação do capitalismo no longo prazo. E você vai ter aí um economista austríaco chamado Joseph Alois Schumpeter, o autor seminal. Então, o Schumpeter ele vai se debruçar sobre um trabalho seminal de um economista russo chamado Nikolai Dmitry Kondratiev, que compreendeu, ele fez uma análise econométrica e ele entendeu que havia ciclos econômicos de longo prazo, em uma periodicidade entre 45 e 60 anos, só que ele não teorizou sobre isso, ele apenas constatou os ciclos. Coube a Joseph Alois Schumpeter fazer a teorização sobre isso, sobre os fatores explicativos que levavam, portanto, a essas ondas longas. Por isso, essas ondas longas, elas passam a ser batizadas de ondas longas de Kondratiev. Talvez vocês estudem mais aprofundadamente isso,
seja na disciplina Economia Industrial, seja na disciplina Teoria do Desenvolvimento Econômico, ou seja numa outra disciplina, Macro 3, os ciclos econômicos, os ciclos de acumulação econômicos, mas você tem ali no Joseph Alois Schumpeter o entendimento que esses ciclos longos, eles eram startados, eles eram a partir da inovação, a partir da destruição criadora. Então, segundo Schumpeter, o desenvolvimento do capitalismo ele ocorre a partir de ondas longas derivadas de inovações disruptivas que alteram a matriz tecnoeconômica da sociedade. Você teve várias ondas longas aí. Então, se você pegar ali nesse gráfico aqui que vocês estão observando na tela, você vai ter a primeira onda ali, que é fundamentalmente a primeira revolução industrial, com a utilização do ferro, a força hidráulica como elemento motriz fundamental na primeira revolução industrial, a indústria têxtil, enfim, você vai ter na segunda onda, começando ali por volta de meados do século XIX, com a introdução da energia a vapor, a ferrovia como sendo um elemento importante, um setor econômico importante que, inclusive, recebeu muitos investimentos, a utilização do aço, o algodão aparecendo como importante matéria-prima, uma terceira onda começando ali por volta de 1900, com a introdução da eletricidade, do motor a combustão, que abriu espaço, por exemplo, para a indústria automobilística, para a indústria química surgindo muito fortemente. Uma quarta onda, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente pela petroquímica, pela eletrônica, pela aviação e pela indústria aeroespacial. E ali no final da década de 1970, início da década de 80, a chamada quinta onda longa de Kondratiev, que começou fundamentalmente a partir dos epígonos da microeletrônica e das telecomunicações, que unidas naquilo que passou a se chamar de telemática, acabaram extravasando para outras áreas de domínio conexo, como química fina, indústria digital, biotecnologia, fármacos, fitofármacos, nanotecnologia, enfim. Você tem uma série de indústrias que passam a ser fundamentalmente incentivadas a partir dessas revoluções tecnológicas do final e do início da década de 1970, final da década de 70, início da década de 1980. E, de acordo com alguns, esse é um debate nascente nas ciências econômicas, de acordo com alguns, nós estaríamos começando uma sexta onda, esse debate não é pacífico, isso é polêmico, uma sexta onda patrocinada fundamentalmente pelos debates sobre a sustentabilidade, sobre o biometismo, sobre a química verde, sobre a ecologia industrial, sobre as energias renováveis e sobre a biotecnologia verde. Então, você tem aí, portanto, a partir das ideias seminais do Schumpeter, a ideia de que a economia ela é movida por ondas longas, no qual a inovação tecnológica, a destruição criativa funciona como sendo elementos importantes. Talvez você esteja se perguntando aí, o que é inovação para Schumpeter? Já que a gente está falando tanto de inovação. Bom, o que são inovações para Schumpeter? Fundamentalmente, Schumpeter elenca 5 elementos importantes como elementos inovadores na economia. A introdução de um novo bem. Então, quando você tem ali o surgimento de um novo bem, por exemplo, o setor automobilístico, por exemplo, quando ele surge, ele é um novo bem. Quando você tem recentemente a biotecnologia trazendo para a gente novos produtos, novos bens. Isso é uma inovação. Quando você tem a introdução de um novo método de produção baseado numa descoberta cientificamente inovadora, por exemplo, uma nova forma de produzir alguma coisa, ou você começa a produzir algo novo, por exemplo. Então, você passa a ter uma outra inovação. A abertura de um novo mercado. Então, quando você acessa um novo mercado, isso também é visto na lógica schumpeteriana como sendo uma inovação. A conquista de uma nova fonte de matéria-prima. Para dar um exemplo, quando você teve ali na Revolução Industrial, você teve uma inovação interessante que foi as bombas de sucção. Essas bombas de sucção permitiram com que houvesse a drenagem de água das minas subterrâneas, o que permitiu o acesso, portanto, a uma importante fonte de energia, que foi a
o carvão mineral. Mas, por exemplo, recentemente no Brasil, nós tivemos, para ilustrar, o pré-sal. O pré-sal, com as inovações tecnológicas que foram patrocinadas pela Petrobras ali, você passa a ter acesso ao petróleo como matéria-prima ali, que antes era inatingível, pela inexistência de uma tecnologia adequada para isso. E o estabelecimento de um novo modo de organização de qualquer indústria. Então, você tem, por exemplo, ali o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, a teoria Z, Kanban, Just-in-Time, modelo de produção enxuta. Então, são todas inovações organizacionais que acabam gerando inovações organizacionais que permitem, portanto, que haja uma alavancagem naquilo que a gente chama, tecnicamente, de lucro extraordinário. Vocês vão estudar isso em microeconomia. Bom, mas essa questão da inovação, ela precisa de um agente. Existe um agente importante que é o chamado empreendedor schumpeteriano. Então, uma sociedade nessa perspectiva schumpeteriana, ela só pode ser considerada capitalista quando funda o seu processo econômico ao sabor dos homens de negócio, chamado empreendedor schumpeteriano. Esse empreendedor schumpeteriano, ele é independente do porte da empresa em que ele atua, ele é um agente da inovação e da chamada destruição criativa. Essa destruição criativa, eu já falei, mas é importante repisar, ela é entendida como uma força propulsora não só do capitalismo, como do próprio progresso material da sociedade. Então, você tem aí elementos importantes. Mas, na lógica do Schumpeter, quais seriam as características do capitalismo? Fundamentalmente, seriam 3 importantes características do capitalismo para o Schumpeter. Primeira característica, a propriedade privada dos meios de produção. Segunda característica importante para o Schumpeter, a produção para o lucro privado, sendo a produção pela iniciativa particular em caráter privado. Então, você tem a propriedade privada dos meios de produção e a produção com o objetivo de gerar lucro. E um ponto importante, como eu já disse, é o chamado empresário schumpeteriano, empresário inovador. Um outro elemento importante é o crédito. E aí o Schumpeter traz um papel importante para o Estado como sendo um ente, um agente importante para prover o crédito necessário para que o empresário inovador coloque em prática as suas inovações, financiando, portanto, essas inovações mediante a disponibilidade de crédito. Bom, nesse debate sobre o capitalismo como locus permanente de inovação, é importante a gente colocar algumas questões interessantes. Primeiro, o Schumpeter ele não era um total não intervencionista, como os seus colegas da escola austríaca, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Aliás, existe um debate hoje nas ciências econômicas, fundamentalmente no campo de análise do pensamento econômico ou da história do pensamento econômico, se Schumpeter ele era um dissidente da escola austríaca ou não. Não vou entrar aqui nesse debate, mas é um debate que ele é pertinente, é um debate que ele é polêmico, há quem defenda teses antagônicas, há quem diga que o Schumpeter ele era um dissidente da escola austríaca, há quem defenda que não, mas indiscutivelmente, quando você estuda, quando você lê um livro chamado História da Análise Econômica de Schumpeter, ele foi, sim, influenciada tanto pela escola austríaca, como pela escola histórica alemã, como pela escola institucionalista americana, e ali ele bebe um pouquinho dessas escolas de pensamento, isso é indiscutível. Então, essas ideias do Schumpeter causaram uma verdadeira revolução no pensamento econômico e acabou abrindo espaço para que outros teóricos seguissem essa senda, seguissem essa trilha e fundassem aquilo que hoje é conhecido como escola neo-schumpeteriana. Então, quando vocês ouvirem falar em escola neo-schumpeteriana, é a escola de pensamento que segue, assim como os pós-keynesianos seguem o Keynes, os neo-schumpeterianos seguem as ideias seminais do Schumpeter. E os principais autores, você tem o Christopher Freeman, Carlota Pérez, o Nathan Rosenberg, o Richard Nelson, o Sidney Winter e o Giovanni Dose, como sendo autores importantes, e vocês certamente vão estudar esses autores aí na chamada economia industrial
ou talvez em macro 3, quando estudarem os ciclos econômicos, ou talvez na teoria do desenvolvimento econômico. Bom, então você tem ali a escola neo-schumpeteriana ali surgindo ali, meados da década de 1950, 1960, ganhando muita força na década de 1970 e 1980. E hoje é uma importante escola de pensamento, inclusive com bastante influência na heterodoxia do pensamento econômico brasileiro. Aliás, nas universidades públicas tem 3 importantes escolas de pensamento heterodoxo que moldam o pensamento das universidades federais do Brasil. A chamada escola marxista, a chamada escola pós-keynesiana e a chamada escola neo-schumpeteriana. São 3 escolas que têm muita influência em muitas faculdades de economia públicas no Brasil. Eu coloquei a setinha ali, advindo ali da escola austríaca, mas, como eu já disse, mencionei, isso é um debate polêmico que não é pacificado, e aqui eu quero fazer essa ressalva, porque talvez alguém que esteja assistindo essa aula pode questionar isso, pode enxergar isso de uma outra forma, mas esse debate ele é atual, ele é presente e ele é pertinente. Bom, quarta linha de pensamento é o chamado o capitalismo como espírito, como ethos, como uma ética particular de atores que estão numa sociedade. De quem nós podemos derivar essa análise? Bom, você tem aí, fundamentalmente, a escola histórica alemã, também chamada de escola institucionalista alemã, que foi bastante proeminente na Alemanha no século XIX. Você tem ali, inclusive, eu já falei anteriormente, um importante capítulo da história do pensamento econômico, quando esses autores, não esses autores que vocês estão vendo aí, mas Gustav von Schmoller, que é um autor mais importante, autor da segunda geração da escola histórica alemã. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, a aula passada nós falamos do bloco das escolas institucionalistas. Eu falei um pouquinho sobre isso. A escola histórica alemã, ela bebe ali, fundamentalmente, nas ideias seminais de um economista histórico chamado Friedrich List. Você tem o romantismo alemão, você tem o cameralismo influenciando o pensamento desses autores, que se dividiram em 3 escolas, 3 momentos, 3 gerações, melhor dizendo, 3 gerações. Então você tem a segunda geração ali com o protagonismo do Gustav von Schmoller, mas na terceira geração você tem ali indiscutivelmente o Werner Sombart e Max Weber como sendo 2 dos mais importantes, 2 dos mais brilhantes economistas da escola histórica alemã. Então, eles vão capitular um debate do pensamento romântico alemão, que era um corpo de filósofos alemães que criaram esse conceito de Geist, ou seja, há para esses autores um espírito que se materializa num espírito coletivo, no espírito do povo. Então, você tem o Geist, o Volksgeist e o Weltangeist. Então, você tem aí, portanto, a ideia de que as sociedades elas têm singularidades históricas que são conformadas a partir de cosmovisões que são difundidas a partir de momentos históricos específicos e formam, portanto, uma visão geral da sociedade. E conformam, portanto, o modo de pensar, o modo de agir, o modo de atuar de determinadas nações. Você tem aí, a partir dessa influência, o Werner Sombart lançando aquilo que vai ser o manual de economia mais importante para o debate acadêmico alemão do primeiro quartil do século XX ali, que é o Capitalismo Moderno. Ele publica em 1902, e nos primeiros 30 anos ali esse livro ele passa a ser o principal manual de economia das universidades de economia da Alemanha. E você tem ali o Max Weber, em 1904 e 1905, em 2 artigos, em 2 ensaios na revista Archiv, lançando a famosa A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é relançado depois em 1920, republicado em 1920. Em 1922, ele publica Pós-Mortem,
Ele não, a Marianne Weber, a sua esposa, publica pós-mortem a Economia e Sociedade. Eu já disse na aula passada que a ética protestante, seja pela Associação Mundial de Sociólogos, seja por uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez no início do século presente, a Ética Protestante foi eleita o livro mais importante, mais influente do século passado, e Economia e Sociedade apareceu em terceiro lugar, entre os 100 livros mais importantes. Então, Max Weber ali se apropria de um debate que foi colocado por Werner Sombart, e o Werner Sombart, quando publica o Capitalismo Moderno, ele lança, portanto, uma pesquisa onde ele vai buscar a origem do capitalismo no desenvolvimento dos inconscientes, a existências econômicas características do mundo moderno. Então, ele procura, o Sombart, diferenciar o capitalismo moderno dos sistemas anteriores. E onde ele vai enxergar a diferença? Fundamentalmente na organização produtiva que era baseada na propriedade privada e na economia de trocas, no grau das tecnologias desenvolvidas no século XIX e de um espírito de competição e acumulação aliado à racionalidade econômica. A racionalidade econômica para o Sombart passa a ser, portanto, um importante elemento explicativo para o capitalismo moderno. Aliás, ele vai dizer, é essa racionalidade econômica que vai se valer, portanto, da moderna contabilidade para auferir sistematicamente a forma de aprimoramento do lucro das empresas. Então, nessa lógica, o capitalista, então, desarraigado do homem natural, que tem uma visão primitiva e original, ele vai revirar os seus valores de vida. E o capitalista vai ver na acumulação do capital o motivo dominante da atividade econômica. E de como ele chama, de uma racionalidade sóbria, que através dos métodos de cálculo quantitativo subordina todos os outros aspectos da vida. O Weber vai se apropriar disso e vai trazer essa discussão da racionalidade para a sua análise, seja na história econômica geral, seja na ética protestante do espírito capitalismo, seja na própria economia e sociedade, esses elementos eles estão inseridos. Então, ele vai definir o capitalismo, o Weber, como um sistema que está presente aonde quer que a provisão industrial para as necessidades de um grupo humano específico é executada por um método racional de empresa, que ele vai chamar de um estabelecimento capitalista racional ou um estabelecimento com contabilização do capital. Ele usa, portanto, a expressão espírito do capitalismo para descrever a atitude que busca o lucro racional e sistematicamente. E vai encontrar, por exemplo, na ética protestante e espírito do capitalismo, uma importante contribuição, não a única. Tem muita gente lendo errado o Weber, tem muita gente falando bobagem, tem muita gente comentando o Weber de uma forma errada, como se o Weber limitasse o espírito do capitalismo à ética protestante. De forma nenhuma. Ele entende que existem vários elementos que condicionam esse espírito do capitalismo, e um desses elementos é o chamado protestantismo asséptico, advindo de uma corrente específica, que é do calvinismo, uma linhagem da reforma protestante. Finalmente, você tem um quinto grupo, que é chamado de os opositores do capitalismo. Bom, fundamentalmente, os opositores do capitalismo, eles nascem com uma dissidência da chamada escola clássica. Quando você tem, a partir dos trabalhos seminais ali do Karl Marx e do Friedrich Engels, o surgimento da chamada escola marxista ou economia política marxista. Bom, essa escola chamada economia política marxista, ela vai dar origem chamada, ou também de teoria marxista. Ele se baseou fundamentalmente nas ideias seminais, como eu já disse, do Marx e do Engels, que formularam um método de análise específico chamado materialismo histórico dialético, que vai entender que existe uma lógica de evolução histórica da sociedade a partir de modos de produção. Então, o capitalismo e o Engels e o Marx, ali você tem o Lenin,
o Vladimir Lenin, depois o Leon Trotsky e depois o Mao Tse-tung ali, que são importantes ideólogos dessa corrente de pensamento, não os únicos, mas importantes ideólogos, inclusive o Lenin, o Stalin e o Mao, por terem se tornado, inclusive, líderes políticos importantes, seja na União Soviética, seja na China, com a Revolução Comunista Chinesa ou Soviética, você tem ali justamente uma lógica que entende que aquele sistema de produção, ou como eles chamam, modo de produção, que o Marx e o Engels estavam estudando, quando Marx e o Engels escrevem, o capitalismo tinha aproximadamente 100 anos de existência, pouco tempo, eles entendiam que a partir das suas contradições internas, fundamentalmente entre a luta de classes, entre o proletariado e a burguesia, isso geraria contradições que naturalmente geraria a sua superação, inicialmente pelo socialismo e depois pelo comunismo. Bom, aqui eu vou convidar, e sempre que vocês verem essa corujinha, significa um convite para vocês lerem comigo. Aqui a gente vai se valer de um extrato do professor Alex Fiuza de Mello, que vai fazer um comentário interessante aqui. Então, me acompanhe na leitura. Marx, é preciso não esquecer, é herdeiro direto de Hegel. Lembrando que o Marx ele foi um discípulo do Hegel, um discípulo intelectual do Hegel, ele fez parte dos jovens hegelianos, mas depois ele rompe com o pensamento dos jovens hegelianos e do Hegel, e aí ele continua, o professor Alex Fiuza. Ele assume e trabalha com o conceito hegeliano de sociedade civil, e que tem na instância do mercado, na centralidade da esfera da vida econômica, do intercâmbio, da reprodução da vida material, o locus estratégico e vertebral da sociedade moderna, em torno do qual se adaptam, conformam-se e se manifestam outras dimensões institucionais da vida econômica. Portanto, é daí que vem o materialismo, ou seja, a lógica material, ela é o locus estratégico, o locus vertebral, ela é, portanto, o elemento central da análise na perspectiva deles, da sociedade. Bom, isso vai se materializar naquilo que é chamado de dialética materialista. Então, eu peguei um extratozinho aí da ideologia alemã, que é um livro que foi escrito pelo Karl Marx e Friedrich Engels, que eu também convido vocês, o nosso Corujinha, convida vocês aí a lerem comigo. Até porque é um elemento importante para o entendimento. Disseram Marx e Engels, a história nada mais é do que o suceder-se de gerações distintas, em que cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores. Portanto, por um lado, ela continua a atividade anterior sob condições totalmente alteradas e, por outro, modifica com uma atividade completamente diferente às antigas condições. Eles continuam. Essa concepção de história consiste, portanto, em desenvolver o processo real de produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a forma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e por ele engendrado. Quer dizer, a sociedade civil em seus diferentes estágios como fundamento de toda a história. É nesse sentido, por exemplo, que nós já tivemos uma aula sobre isso, só rememorando vocês, que você vai ter aí, a partir das forças produtivas e das relações sociais de produção, a definição do modo de produção. Uma perspectiva histórica, por exemplo, você vai ter ali o comunal primitivo, o escravista, o feudal. Na transição do feudalismo para o capitalismo surge o capitalismo, e esse modo de produção, na perspectiva marxista, gerará necessariamente o socialismo e, em seguida, o comunismo. Bom, essa lógica, portanto, ela tem a sua centralidade na luta de classe e na base econômica de reprodução material, que vai influenciar e a determinar a chamada superestrutura social, que são as instituições jurídicas, políticas e a forma de consciência. Então, você passa a ter justamente a base econômica
determinando aí a superestrutura social. Portanto, a partir daí, a lógica do materialismo, ele é histórico porque ele é determinado historicamente, e ele é dialético porque ele apresenta justamente na luta de classes o seu elemento motriz. Estou passando rápido por isso, porque isso já foi objeto de 2 aulas anteriores, onde nós falamos do método de análise do pensamento marxista para a história econômica, ou para a historiografia econômica. Então, esses elementos, portanto, ajudam a consolidar essa visão que base e superestrutura passam a estabelecer relações de interdependência complexas, e, para muitos marxistas, tendo a base econômica precedência sobre a superestrutura social, portanto, num pensamento inverso do pensamento da escola histórica alemã, que entendia, portanto, no Geist, no Volksgeist, elementos importantes. A cultura importa, e os autores, por exemplo, que nós vimos na aula passada, seja a escola institucionalista, ou chamada escola institucionalista americana, vai entender que os hábitos, os valores importam, ou os neo-institucionalistas vão dizer que a cultura importa. Então, isso é um debate, é uma divergência que há no campo analítico de interpretação da historiografia econômica, da teoria econômica, da economia política, da teoria do desenvolvimento econômico. Então, você tem aí justamente elementos, e a pergunta ali que o jovem calouro de economia está se fazendo: mas como se processa a transição de um modo de produção para outro? De que forma você tem a transição de um modo de produção para outro? Então, a transição do modo de produção para outro se dá a partir, fundamentalmente, da dialética materialista da história. Estou repetindo porque isso é importante, que se dá mediante a luta de classes. Eu peguei aqui um extrato que o Marx e Engels escreveram no conhecido Manifesto do Partido Comunista de 1883. Então, no prefácio à edição alemã desse manifesto, eles colocam, Marx e Engels, o seguinte: convite do nosso Corujinha a vocês lerem comigo. A ideia fundamental que atravessa todo o manifesto, a saber, que em cada época histórica a produção econômica e a estrutura social que dela necessariamente decorre constituem a base da história política e intelectual dessa época. Ponto e vírgula. Eles continuam que, consequentemente, desde a dissolução da antiga posse em comum da terra, olha só que interessante, a partir daqui, prestem atenção, toda a história tem sido uma história de luta de classes. Repetindo, toda a história tem sido uma história de luta de classes. De luta de classes entre classes exploradas e classes exploradoras, entre classes dominadas e classes dominantes, nos diversos estágios do desenvolvimento social. Portanto, no capitalismo, qual seria a classe explorada ou a classe dominada? O proletariado. E qual seria a classe exploradora ou a classe dominante? A burguesia. Então, a partir daí você tem, fundamentalmente, a lógica dos modos de produção. Um outro livro chamado Contribuição à Crítica da Economia Política, o Karl Marx coloca um outro elemento importante para a gente fixar essas ideias, e eu quero convidar vocês a lerem comigo. Aliás, eu não, o nosso amigo Corujinha, convidando vocês a lerem comigo, abre aspas, em grandes traços, podem ser caracterizados como épocas progressivas da formação econômica da sociedade, os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno. Capitalismo, portanto, é o burguês moderno, da forma como o Marx está colocando aí. As relações burguesas de produção constituem a última forma antagônica do processo social de produção. Olha que interessante aí. Vou reler. As relações burguesas de produção constituem a última forma antagônica do processo social de produção. Antagônicas não em um sentido individual, mas de um antagonismo nascente das condições sociais de vida dos indivíduos. Contudo, as forças produtivas que se encontram em desenvolvimento
no seio da sociedade burguesa, criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para a solução desse antagonismo. Daí que, com essa formação, se encerra a pré-história da humanidade. Então, o Marx e o Engels, os marxistas, acreditam que o socialismo vai engendrar um modo de produção sem antagonismo, sem classes dominantes e dominadas. Portanto, na perspectiva deles, a transição para o socialismo vai gerar, portanto, o nascimento da história, a travessia da pré-história para a história. O Max Weber faz uma crítica muito interessante a isso, vai dizer que o socialismo vai gerar uma outra classe privilegiada, que é a própria ia falar besteira, burguesia não, a própria burocracia pública. Então, o estamento burocrático do Estado, na perspectiva do Weber, fazendo uma crítica a essa lógica do marxismo, vai dizer que a burocracia estatal no socialismo acaba assumindo um status de classe privilegiada, de classe dominante. Então, os membros do partido, os membros do estamento burocrático estatal passam a ter um certo protagonismo social diferenciado. Isso a gente pode observar no socialismo real, que aconteceu em diversas partes do mundo, por exemplo. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em outras partes do mundo, que viveram a experiência do socialismo real, mas o Weber também faz uma outra crítica ao pensamento marxista, ao dizer o seguinte: olha, o motor da história, ele não se dá pela luta de classes. Não existe uma uma lógica teleológica histórica na qual existe uma determinância, ou seja, não existe, portanto, um futuro pré-determinado, um futuro dado. Não necessariamente o capitalismo vai ser sucedido pelo socialismo, porque existem singularidades históricas. Então, ele vai fazer uma crítica a essa lógica do materialismo, vai dizer, olha, a cultura importa, os valores éticos, morais, o Geist importa, o Volksgeist importa, o Weltgeist importa. Portanto, a base não tem precedência sobre a superestrutura. Diria o Max Weber, é um processo dialético. Então, esse é um debate interessante que a gente vai passar rapidamente sobre isso. O próprio Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, vai dizer que essa visão foi alvo de várias críticas, sobretudo de que a trajetória histórica seria rígida e mecanicamente determinada, não havendo alternativas na história. Então, eu trouxe, inclusive, uma crítica de um próprio autor marxista. Então, você vai ter, a partir daí, uma forte influência dessa visão na vida política da sociedade. Você vai ter a Revolução Russa, ou a Revolução Bolchevique de 1917, a Revolução Comunista na década de 1950 na China. Você vai ter uma série de países aderindo ao comunismo, e nesses países ali, figuras como o Vladimir Lenin, o Leon Trotsky, o Mao Tse-tung, passando a serem operadores da política a partir dessa teoria, que foi patrocinada por vários dos chamados intelectuais orgânicos do marxismo: Rosa de Luxemburgo, Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Isaac Lichtenberg, Rudolf Hilferding, Paul Baran, Ernest Mandel, Paul Suisse, Jacob Gorender, Immanuel Wallenstein, André Gundenfrank, Maurice Dobb, Eric Hobsbawm, Leo Huberman, David Harvey e Antônio Gramsci, como sendo alguns dos mais conhecidos, mas certamente, se eu pegasse todos os marxistas que de alguma forma contribuíram para esse debate, a gente chegaria a uma lista de mais de 20 aqui nomes, o que mostra, portanto, que o pensamento marxista teve um importante protagonismo, e eu ouso dizer que no Brasil, sobretudo nas universidades públicas, hoje esse é o mainstream analítico, ao lado das visões pós-keynesianas, dos neo-schumpeterianos. A teoria marxista nas universidades públicas brasileiras tem uma importante influência na formação dos economistas. Bom, como é que o Marx define o capitalismo? Nós estamos falando sobre o capitalismo. Aliás, a pergunta que vocês vão ter que responder é
sobre o capitalismo. Então, como é que o Marx define o capitalismo? O Marx vai definir no Capital o capitalismo a partir de três questões: como modo de produção de mercadorias, como modo de produção de mais-valia e como modo de produção mundial sobre a égide da grande indústria. Então, para o Marx, para os marxistas, o capitalismo ele é definido a partir desses elementos, ou seja, um modo de produção de mercadorias. Aliás, ele abre o capítulo 1 do Capital a partir dessa discussão da mercadoria, como um modo de produção de mais-valia e como modo de produção mundial. O Léo Huberman, não, o Hunt, o E.K. Hunt, que é um autor marxista, ele, a partir daí, ele vai caracterizar o capitalismo como sendo uma expressão de 4 esquemas institucionais e comportamentais. Quais são esses 4 esquemas comportamentais e institucionais? Primeiro, a produção de mercadoria orientada pelo e para o mercado. Produção de mercadoria orientada privada dos meios de produção. Terceiro elemento importante, um grande segmento da população que não pode existir a não ser que venda sua força de trabalho no mercado. Então, você tem aí um grande segmento que é o proletariado, que é o trabalhador livre, que possui uma única mercadoria, que é a sua força de trabalho. Então, a partir daí, você passa a reprodução de uma ética de reprodução da vida material que é assentada no trabalho livre e no progresso material. E, fundamentalmente, um quarto elemento importante, que é o comportamento individualista, aquisitivo e maximizador da maioria dos indivíduos dentro desse sistema econômico. Captaram? Quais são os 4 conjuntos de esquemas institucionais e comportamentais? Repetindo para vocês fixarem. Produção de mercadorias orientada pelo e para o mercado, propriedade privada dos meios de produção, um grande segmento da população que não pode existir a não ser que venda a sua força de trabalho em troca de salário no mercado, e o comportamento individualista, aquisitivo e maximizador da maioria dos indivíduos dentro do sistema econômico. A partir daí, é possível perceber que no capitalismo, as mercadorias possuem tanto valor de uso como valor de trocas, não sendo, portanto, produzidas para o consumo imediato. Elas são produzidas para o mercado. Segundo, a lógica da sociedade é voltada para a produção de mercadorias como forma indireta de satisfação das necessidades individuais. Então, o sapateiro produz o sapato para vender o sapato no mercado, para ter um lucro, para partir do lucro comprar o trigo, comprar o leite, comprar a camisa, comprar aquilo que ele pretende usufruir. Terceiro, as relações sociais, elas passam a ser mediadas por quem? Pela instituição mercado. Quarto, o indivíduo interage com a instituição impessoal do mercado, no qual o indivíduo produz uma mercadoria ou vende a sua força de trabalho em troca de moedas para poder comprar as mercadorias que lhes são necessárias. Quinto, a chamada, que nós já vimos agora há pouco, a propriedade dos meios de produção permite aos capitalistas controlar a produção e se apropriar do excedente social gerado, que eles chamam de mais-valia. E sexto, é uma economia monetária da produção, na qual a moeda possui a função de ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Bom, Federico Mazzucchelli, um professor da Universidade de Campinas, escreveu um livro bastante interessante chamado A Contradição em Processo, onde ele narra isso de uma forma muito interessante, muito didática. Esses autores, aliás, o Marx, ele é um autor iluminista, ele está preocupado em entender as leis de acumulação do capitalismo, assim como o Adam Smith estava preocupado a entender as leis que regiam o capitalismo, a economia capitalista, a partir da Revolução Industrial. Então, eles são muito influenciados pela lógica do iluminismo. Então, assim como o Isaac Newton tentou entender as leis que regiam o mundo físico, tanto o Adam Smith
quanto os autores clássicos, como o próprio Marx e o Engels, eles tentaram entender as leis gerais de acumulação capitalista. Então, quais seriam as 6 leis gerais de acumulação capitalista nessa perspectiva? Primeiro, o aumento do grau de concentração e centralização do capital, a indução do progresso técnico e revolução permanente da produção, e aqui um diálogo direto ali com Schumpeter, olha só, observe a inovação tecnológica, tanto no Schumpeter quanto nos autores marxistas, como sendo elementos importantes da lógica do capitalismo, a presença do trabalho vivo, socialmente necessário. Então, você tem ali isso é importante, inclusive, para a mais-valia, para a extração da mais-valia, a ampliação da capacidade produtiva instalada para além das possibilidades do mercado. A partir daí, você teria as crises de acumulação ou de superprodução a partir de uma lógica dos autores marxistas, a anexação de novas áreas de valorização e expansão de seus domínios para além das fronteiras dadas, e o espraiamento da sua lógica de reprodução, da lógica de reprodução do capital para todas as esferas da sociabilidade. Bom, a partir daí nós vamos chegar aos 3 elementos finais da nossa aula. Primeiro, o entendimento do capitalismo como um processo civilizatório. E aí eu estou me baseando fundamentalmente nesse livro do professor Alex Fiuza de Mello, O Modo de Produção Mundial e o Processo Civilizatório, que inclusive vocês encontram disponíveis para consulta, ou disponível para consulta na biblioteca da Universidade Central, da Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará. Então, para o professor Alex Fiuza de Mello, a partir da análise dessa lógica do materialismo histórico dialético, da teoria marxista, o capitalismo ele é sinônimo de civilização. Ou seja, o capitalismo traz consigo um padrão civilizatório inigualável, sem precedentes na história da humanidade. Então, essa afirmação ela é feita pelo próprio Karl Marx, quando vai dizer que o capital é somente outro nome para civilização. Capital é somente outro nome para civilização. Então, o Corujinha, convidando vocês aí para a leitura aí desse extrato aí da página 60, do professor Fiuza de Mello, onde ele diz, abre aspas, esta formulação sinteticamente lapidar de resolução do sentido último do conceito de capitalismo é emprestada por Marx de um economista inglês da primeira metade do século XIX, John Wade, um livro chamado History of the Middle and Working Class, de 1835. Para quem a sociedade burguesa se manifestava como uma etapa superior de um longo processo de desenvolvimento civilizatório, de dimensões universais, no contexto do qual todas as forças sociais do trabalho, em todos os lugares, haviam sido transformadas em uma única força coletiva a serviço do capital. Então, nessa lógica, a sociedade capitalista ela é o quê? Ela é uma totalidade histórica dotada de singularidade, resultante da forma como a história foi construída. Materialismo histórico. Portanto, uma síntese de múltiplas determinações. Eu quero ler mais 2 extratos aí do nosso professor Fiuza de Mello. Abre aspas. Página 66. O processo civilizatório se traduz como a revelação aparente desse devir, que se apresenta na superfície da realidade sobre a configuração de etapas sucessivas e diferenciadas de formas de organização do trabalho e sociabilidade. Espécies de camadas compactas e superpostas, deixadas por herança, a partir das quais as várias gerações transformam e aperfeiçoam os resultados adquiridos das gerações precedentes. É o que, portanto? É história acumulada. Página 79, o nosso autor aí complementa. O domínio ideológico
é o fator que cimenta os tijolos escondidos que se erguem como paredes em sustentação de todo o bloco civilizatório. Para todo modo de vida, um modo de consciência. Modo de produção mais modo de vida mais modo de consciência é igual a civilização. Então, o capitalismo, ele é, portanto, um processo civilizacional sem precedentes. Mas, além de ser visto como um processo civilizacional sem precedentes, ele também é visto como um modo de produção mundial. Ou seja, o processo de mundialização, inclusive, está em voga há 30 anos atrás, entrou em debate com muita força, há 20 anos atrás, com muita força, a questão da mundialização, da globalização. Esse processo de mundialização ele já nasce na gênese do capitalismo. O capitalismo ele já nasce, portanto, transnacional. Aliás, na própria etapa de acumulação primitiva, como diriam os teóricos marxistas, ou como diria o próprio Marx, você já passa a ter ali nas grandes navegações um processo de mundialização que acaba abrindo espaço posteriormente para a lógica de reprodução ampliada do capital em esfera mundial. Então, conforme o nosso professor Alex Fiuza de Mello, ele abre aspas aí o Corujinha convidando vocês para mais uma leitura. O capitalismo é um modo de vida que se universaliza em uma escala planetária. Lendo de novo. O capitalismo é um modo de vida que se universaliza em uma escala planetária, com uma abrangência e incidência historicamente inéditas. Isso é fato, isso é verdade. Mediante um ritmo avassalador e um dinamismo incomparáveis a outros modos de produção precedentes. É um modo de vida que se torna progressivamente universaliza em todas as esferas da sociabilidade, porque corresponde ao modo de produção que se organiza em escala crescentemente mundial, sendo esta, dentre outras, uma das características mais essenciais do que da sua singularidade histórica, o significado e o alcance mais relevante do seu potencial civilizador. Em outro extrato, eu quero que vocês me acompanhem, mais um extrato desse livro, Modo de Produção Mundial e Processo Civilizatório, extremamente didático. Ele vai dizer o seguinte: pouco se atentou, porém, para o fato de que, para além dessas dimensões básicas de manifestação desse modo de produção histórico, outras duas perspectivas analíticas se manifestam proeminentes no contexto da obra do autor de O Capital, Karl Marx, e que demarcam uma visão mais alargada de todo o processo de constituição da modernidade. O capitalismo, desde a sua origem, revela-se um modo de produção mundial e representa, ao mesmo tempo, olha só, leiam comigo isso, um rigoroso e planetário processo civilizatório. Então, numa carta que o Marx escreve para o Engels ali, de 1858, o Marx vai dizer para o Engels: a tarefa específica da sociedade burguesa é o estabelecimento do mercado mundial e da produção baseada sobre esse mercado. Portanto, a mundialização ela está na genética do capitalismo como modo de produção mundial. Mais um convite para a leitura do nosso Corujinha. Eu considero esses extratos extremamente didáticos para o entendimento daquilo que a gente está tratando aqui. Abre aspas. Em síntese, a premissa que sustenta todo o argumento é logicamente simples, sendo o capitalismo um modo de produção voltado à reprodução ampliada de valor. Portanto, o capital é capital que busca valorização. Portanto, há no capitalismo uma lógica ampliada de reprodução do capital ou de busca de valorização, isto é, a acumulação contínua de capital. Manifesta-se ele por esta razão, uma forma sócio-histórica geneticamente destinada a expandir-se à custa da rotação cíclica
desse pressuposto em escala crescentemente alargada. Capital é valor que busca a valorização. Você deve lembrar daquele esqueminha famoso, MDM, que depois vira DMD'. DMD'. Então, a lógica do capitalista é aplicar um montante inicial de recursos para vender mercadorias, para, a partir da mais-valia, extrair o lucro, e aí você passa a ter um processo de reprodução ampliada na medida em que ele reinveste parte desse excedente apropriado no seu processo produtivo, até porque isso faz parte da lógica de concentração e centralização. Se ele não fizer isso, ele acaba sendo aniquilado, debelado no mercado pelos seus concorrentes. Então, dito em outras palavras, para promover e garantir a reprodução ampliada do capital, o sistema capitalista necessita tender contínua e ininterruptamente ao deslocamento, olha só, progressivo de seus padrões institucionais em direção a um patamar efetivamente mundial de quê? De materialidade. Abre parênteses, produção da mundialidade, sem o que ele não existe e nem se reproduz enquanto modo de produção e de mais-valia. Então, mais um extratozinho aí para vocês fixarem. O capitalismo, abre aspas, é um modo de produção, uma totalidade histórica que se configura paulatinamente pela ampliação da escala de trocas e do volume de produção para além das necessidades internas localizadas das comunidades e nações. Então, nessa perspectiva, portanto, a história da sociedade é mais do que uma história da produção material somente. É uma história da produção imaterial, da cultura e da consciência humana. E, finalmente, além do que nós vimos como um modo de produção mundial e como um processo civilizatório, o capitalismo ele aparece como uma instituição histórica. Ele é uma instituição histórica. Abre aspas, vai dizer o nosso professor Alex Souza de Mello no convite do Corujinha. Modo de produção significa também, além da estrutura econômica propriamente dita, onde se condensa o conjunto das relações dos agentes da produção em si e com a natureza, um modo determinado dos homens se manifestarem culturalmente, lato sensu, a sua vida, um modo de vida. O capitalismo, portanto, ele é um modo de vida determinado, que envolve o quê? Costumes, crenças, tradições, manifestações artísticas, estilos de pensamento, maneiras de falar, maneiras de sentir, julgar, agir e amar. E olha a palavra que ele vai usar aí, visões de mundo, Weltanschauung, formas de racionalidade. Então, na perspectiva marxista, portanto, o processo capitalista de produção, sob uma perspectiva histórica, ele não cria apenas o objeto de consumo, mas também o tipo e a necessidade de consumo. Então, surge dessa forma uma superestrutura jurídico-política que se expressa, que expressa determinadas formas de consciência social, ou seja, fazendo alusão à base e à superestrutura jurídico-política que a gente viu, né, agora há pouco, rapidamente, mas a gente aprofundou em aulas anteriores. Então, mais um extrato que eu considero importante, já estamos caminhando para o final da nossa aula, mas eu acho interessante essas citações aqui. Abre aspas, convite do Corujinha. Daí porque não basta dizer que o capitalismo é apenas um modo fundamentalmente produtor de mercadoria e de mais-valia. Um quê? O fato é que, ao sê-lo, e por traduzir uma dada lógica de relação social dominante de produção, um como, não somente o quê, um como, a mercadoria se torna, por sua vez, e dialeticamente, olha só, dialeticamente, um formato singular e genérico de vínculo social. Lembra que eu falei que a sociabilidade ela é mediada pelo mercado? Então, a mercadoria se torna, por sua vez, e dialeticamente, um formato singular e genérico de vínculo social. Um estilo de vida, um padrão de relacionamento social e de racionalidade, em relação ao qual todas as demais expressões da vida humana
passam a moldar-se, seja nos códigos das leis ou da moral, da política ou da religião, da filosofia ou do senso comum, traduzindo em todos os níveis e instâncias a linguagem da vida real, a lógica da sociabilidade, do contrato e do lucro. Com base nisso, nós chegamos ao final da nossa aula. Lembre-se que vocês viram várias visões sobre o capitalismo. Nós iniciamos falando daqueles que defendem o capitalismo do livre mercado, as escolas de pensamento do liberalismo econômico. Passamos em seguida a falar daqueles que defendem o capitalismo domesticado. Falamos do Keynes, falamos da teoria keynesiana, falamos da escola pós-keynesiana e da importância do Estado como elemento regulador do ciclo econômico mediante a demanda efetiva, mediante, portanto, a demanda agregada da economia. Então, os gastos públicos, o consumo, o investimento, as exportações, elementos que vão ajudar a entender o pleno emprego da economia. Passamos por um terceiro elemento, aqueles que entendem, portanto, a inovação, a destruição criativa, ou seja, que esse capitalismo ele é moldado a partir de inovações, a partir de ondas longas de Kondratiev, fundamentalmente a partir das análises seminais do economista austríaco Joseph Alois Schumpeter. Depois do Schumpeter, nós vimos aqueles que falaram do capitalismo como sendo um estado de espírito, fundamentalmente Werner Sombart, Max Weber, da escola histórica alemã. E terminamos com a quinta escola de pensamento aqui, com a quinta corrente mais geral, que é os opositores do capitalismo, aqueles que advogam pela superação do capitalismo e pela vinda do socialismo e do comunismo, fundamentalmente a teoria marxista. Então, e finalmente nós terminamos falando dessas três visões ali, que também são inspiradas na teoria marxista, mas que são importantes para a compreensão de elementos mais gerais do capitalismo. A lógica do capitalismo como processo civilizatório, a lógica do capitalismo como um processo de mundialização e a lógica do capitalismo como modo de produção e extração de mais-valia. Então, você tem aí, portanto, a partir daí, certamente elementos mais do que suficientes para responderem essa pergunta, o que é o capitalismo. Com isso, nós chegamos ao final de nossa sexta aula, e eu, nesse momento aqui, vou encerrar a nossa gravação, agradecendo a todos vocês pela presença e já aguardando ansiosamente pela nossa próxima aula, desejando que Deus abençoe tremendamente